E a gente vai começar principalmente pelos AINES, tá? Os AINES que são o famoso anti-inflamatório não esteroidal, tá? Então eles não são derivados dos esteroides, tá? E depois a gente vai trabalhar um pouquinho com os corticoides. A gente sabe que os corticoides são... A gente já produz também corticoide, tá? A gente tem o cortisol como endógeno, mas a gente toma medicamentos que tem o cortisol, né? O corticoide como base da sua formulação química, tá? Então, para aumentar ainda mais o nível de corticoide a nível endógeno no nosso corpo, para tratar certas patologias inflamatórias, tá? A gente vai começar com os ARNs. No mecanismo de ação deles, tem um papel fundamental a nível da inflamação. A inflamação tem uma cascata, né? Não é só gera alguma coisinha ali pronto, não. É uma cascata e dentro dessa cascata a gente tem várias substâncias, várias citocinas que estimulam o processo inflamatório. Aqui eu trouxe só a parte onde vai atuar o anti-inflamatório não esteroidal, tá? Então eu só trouxe essa parte, mas ela tem outra parte aqui do ácido araquidônico que vai ativar uma outra parte da cascata da inflamação, tá? Só que eu só vou abordar dessa parte por causa de duas enzimas, que são a ciclooxigenasa, tá? Então, os anti-inflamatórios não esteroidais, eles têm papel fundamental nas ciclooxigenase 1 e 2, tá? A gente tem outra, tem a ciclooxigenase 3, tá? Só que ela está muito mais presente no cérebro, tá? Então, a COX-1 e a COX-2. A COX-1 e a COX-2 são duas enzimas, tá? Que ela tem um papel muito importante na conversão desse ácido araquidônico. Da onde vem esse ácido araquidônico? Vem de um trauma. Então, tem um trauma, um micro-organismo vai atacar a célula e a partir disso vai produzir um ácido araquidônico. O ácido araquidônico é produzido como estímulo desse agente externo, esse agente agressor, para gerar uma cascata de inflamação. Então, o ácido araquidônico, pelas COX-2 e aqui a 1, né, vai gerar a prostaglandina, H2. Tá? E a partir daqui vai gerar outra substância, né, o tromboxano A2, prostaglandina E2, prostaglandina I2, tá? Então são várias. A diferença aqui é que a COX-1 está em todos os tecidos, tá? Ela tem um papel fundamental não só na inflamação, mas também na proteção da mucosa gástrica. Ela atua, né? Então você vai. A COX-1 ativa a prostaglandina, que é para proteger a mucosa gástrica, produzindo muco, né? Por isso é muito importante essa prostaglandina a nível do tratamento do paciente que tem excesso de ácido clorídrico, né? Se você aplica um medicamento que inibe a COX-1, você diminui a prostaglandina. Então você tem diminuição da proteção da mucosa gástrica. Então você tem como efeito adverso o quê? A formação de úlcera, tá? Então você deixa a mucosa gástrica um pouco mais exposta, tá bom? Então essa é a importância da COX-1. E a COX-1 também tem a importância na ação plaquetária, então na formação de trombo, tá? Para prevenir sangramento. Então aquele paciente que utiliza um medicamento onde inibe a COX-1, ele tem um papel fundamental na inibição da ativação plaquetária. Aquele medicamento famoso, AS, né, que a gente conhece muito bem, o AS para o paciente com infarto agudo do miocárdio, paciente que é propenso a desenvolver trombos, aquele paciente com insuficiência vascular, né? Aquele paciente com aquelas veias dilatadas, né? Onde tem a propensão, a predisposição, né? A ter a formação de trombos, né? Então, o AS, ele atua inibindo a COX-1, que diminui a ativação plaquetária. São vários processos. O paciente, a COX-2. A COX-2 é algumas características bem importantes, tá? Então, ela atua também a nível da inflamação, mas a COX-2 tem um papel muito importante a nível do coração, tá? Então, a COX-2 ela protege o nosso coração, fazendo a renovação das células do sistema vascular, tá? Então, ele tem um papel muito importante nessa modulação da consistência dos nossos vasos sanguíneos,
tem um papel também na inibição da formação de trombos, tá? Então, são vários papéis dessa COX-1 e a COX-2. E quando são inativadas pelos medicamentos que a gente vai falar, inibidor da COX-1, inibidor da COX-2, tá? Então, a gente inibe essa função que são dadas pelas COX-1 e COX-2, tá? Esse aqui é um pedacinho do processo inflamatório. A gente tem outra parte aqui que vai para os leucotrienos, tá? Então, o ácido araquidônico vai produzir leucotrienos, que são importantes para, tipo, chamar mais células inflamatórias para aumentar a produção de citocinas, para aumentar o processo inflamatório, tá? Então, isso é muito importante para a gente diferenciar depois, a gente vai ver depois. Dos AINES para os corticoides, tá bom? Então, a gente precisa saber dessas duas enzimas, COX-1 e COX-2. E quais são os efeitos, os usos terapêuticos dos AINES, tá? Então, os AINEs têm principalmente três usos terapêuticos, né? O tratamento de dor, analgesia, a redução da inflamação e atua como antipirético. E alguns fármacos, a gente já falou, né? O AS, ele atua na prevenção de eventos cardiovasculares, né? Então, ele tem um papel na inibição da agregação plaquetária. Então, diminui a formação de trombos e com isso você pode tratar paciente com infarto agudo no miocárdio, você pode tratar paciente com predisposição a um AVC, tá? Por causa dessa inibição da agregação e inibição da formação de trombo, tá? Então, você pode indicar? Sim, tá? E tem medicamento específico para isso. Mas analgesia, inflamação e antipirético. Lembra daquela escala que eu falei lá dos opioides? Escala analgésica da OMS? Onde a gente pergunta para o paciente, né? Qual é o grau que você está sentindo de dor, assim, assim, assado? Que é para a gente saber qual medicamento indicar. Um AINES ou um opioide. Por quê? Grau moderado a forte, né? Uma dor mais forte, a gente opta por um opioide. E na dor leve a gente deixa mais para os AINES, tá? Mas a gente também pode indicar na dor moderada, na dor mais grave, um AINES. Porque a diferença do opioide para um AINES é só os efeitos colaterais, né? Tem grandes efeitos colaterais, principalmente os opioides, né? Com aceleração, insuficiência respiratória e entre mais. Só que os AINES, eles têm outros papéis, né? Atua a nível da inflamação, ele atua diminuindo a febre, coisa que os opioides não têm esse papel. O papel do opioide é só na dor. Então, por isso os opioides ficam para aquelas dor aguda, forte, intensa, aquela dor pós-operatória, né? E a gente deixa um pouquinho os AINES de lado. Ou tem medicamentos que é associado. Tem um opioide associado ao opioide fraco com um anti-inflamatório não esteroidal para fazer um efeito dupla analgesia, né, com inflamação e antipirético associado por causa dos AINES, tá? Então, esses são os usos terapêuticos, tá? A gente pode indicar os AINES para paciente com tendinite, aquela bursite, paciente com dor aguda, enxaqueca, que mais? Aquelas torção do calcanhar, né, onde tem uma dor muito intensa, e gera um processo inflamatório intenso, a gente pode indicar a mulher, né, as cólicas menstruais, tá? Então, onde tem uma hiperestimulação do útero dessa mulher, né, é muito por causa das prostaglandinas. E se a gente vê aqui, cadê as prostaglandinas? As prostaglandinas elas são produzidas, né, nesse mecanismo e são ativadas pelas COX-1 e 2, tá? E as prostaglandinas no nível do útero têm um papel de aumentar a estimação do útero, tá? Gerando essa cólica menstrual, essa dor da paciente, tá? E a gente pode indicar, exemplo, a gente vai ver o ibuprofeno, né, o dipirona, para paciente com cólica menstrual, tá? Então, são indicações por causa dessa inibição desse mecanismo, tá bom? Aqui, a gente vai começar no ácido acetilsalicílico, que é um dos mais antigos, tá? Dos medicamentos que inibe a COX. E ele atua principalmente a nível de COX-1 e 2, tá? Então eu coloquei ali o receptor, do mesmo jeito que eu venho trabalhando desde o começo, né? Os receptores, o uso terapêutico, né? A forma de administração e as reações adversas.
O receptor, ele atua a nível dos dois. Então, eu coloquei ali generalizando, COX. COX 1 e COX 2. Tá, então, o uso terapêutico dele é analgésico, antipirético e anti-inflamatório. E tem um papel muito importante na agregação plaquetária, tá? Então, ele é antiagregante plaquetário. Porque a nível das plaquetas, como eu falei já anteriormente, tem COX-1, tá? Então, ele atua diminuindo a agregação plaquetária desse paciente. Pode ser indicado para quê? Para paciente que tem uma predisposição a eventos cardiovasculares ou até mesmo pós-eventos cardiovasculares para prevenir uma complicação futura, né? Reações adversas, irritação gástrica, risco de sangramento, porque ele é um antiagregante plaquetário. Paciente que está propenso a ter sangramento, aumenta ainda mais o risco de ter sangramentos. Tinitos, tá? Que são zumbido, reações alérgicas e a síndrome de rede. Essa síndrome de rede, ela coloca muito lá, não indique o AS para menor de 12 anos, tá? Para crianças. Isso é, eu já perguntei vários doutores e falar, eu tomava AS quando era pequeno, comprimidinho, e a gente pode observar que tem AS para uso pediátrico, tá? Essa síndrome de rede pode causar? Pode, mas é uma síndrome rara, tá, gente? É uma síndrome muito rara, mas pode causar. Fica aí ciente, porque estava escrito lá, colocou até em negrito essa síndrome de rede, mas a gente sabe que tem o AS também para pediátrico, tá? E tem várias indicações. E antigamente as pessoas tomavam muito AS. E a síndrome de rede é muito rara. Mas pode causar tudo isso aqui. Irritação gástrica, né? Todo medicamento que colocar COX-1 como inibidor de COX-1 vai ter uma irritação gástrica com a predisposição à formação de úlcera, né? Então, por que esses medicamentos, os ARNs formam úlcera? Por inibição da COX-1, tá? Que a COX-1 tem aquele papel que eu falei, que é proteção da mucosa gástrica. Tá? Então, se você inibir ela, você tem uma, um estômago, né? As células gástricas, né? A mucosa gástrica mais exposta para mecanismos externos, né? Principalmente o ácido clorídrico, né? O ácido clorídrico pode lesionar a mucosa gástrica gerando úlceras, tá? Então, essa irritação, essas úlceras que vai colocar como reações adversas são por causa da inibição da COX-1, tá bom? Então, o ácido acetil salicílico é isso. E a gente também tem ácido acetil salicílico em forma de pomada, tá? Não sei se vocês já passaram aí, tem jogador aí no grupo aí, aquele gelol. O gelol, ele tem derivado do ácido acetil salicílico, por isso ele é um anti-inflamatório, tá? Então, isso é uma característica que eu trouxe aí. O gelol, aquele gelolzinho que a gente passa pós algum trauma, ele tem o ácido acetil salicílico na sua composição. Você vai ver lá, derivados do ácido acético, tá? É o ácido acetil salicílico, tá bom? Aí vamos pro paracetamol. O paracetamol, ele é um pouquinho mais forte que o ácido acetil salicílico. Mas qual é o problema dele? Ele não tem um efeito antiagregante plaquetário, tá? De forma eficaz. O paracetamol, ele é muito mais para analgesia e antipirético. Ele é parente do dipirona, só que é de classe diferente. E eu vou falar a diferença dos dois. Eu não trouxe o dipirona aqui porque o livro não aborda. Porque o livro como foi feito nos Estados Unidos, né, povo internacional, o dipirona é proibido em vários países. E no Brasil ele é o mais aceito, é o dipirona, em relação ao paracetamol. E ele tem menos efeitos colaterais, só que a diferença é por causa de um efeito colateral muito grave no dipirona, que é a granulocitose, tá? A diminuição da medula óssea, né? Então ele leva a uma depressão da medula óssea, gerando uma granulocitose nesse paciente. E o paracetamol, ele tem um grande efeito adverso que a gente conhece muito, é sua hepatotoxicidade, tá? Então, os metabólitos produzidos pelo paracetamol, ele causa em doses altas, tá? Em doses tóxicas para esse paciente, uma hepatotoxicidade, tá? Então, ele causa necrose hepatocelular, tá? Mas essa é a diferença do dipirona para o paracetamol. E o dipirona também é inibidor das COX, tá? Principalmente no sistema nervoso central. Por isso os dois são analgésico e antipirético, tá? E o
paracetamol, ele tem um efeito anti-inflamatório fraco, muito fraco, tá? Em relação ao dipirona. O dipirona, ele não tem um efeito anti-inflamatório de forma específica. Coloca lá, ele é anti-inflamatório. Não, não coloca, por isso ele nem entra nessa classe. Mas ele entra como analgésico, tá? Então, os dois são analgésico e principalmente o paracetamol antipirético de forma eficaz, tá? Então, analgésico e antipirético, paracetamol e dipirona. Dipirona, ele causa a granulocitose, tá? E o paracetamol, ele é muito mais hepatotóxico, tá bom? E o paracetamol também atua em outras linhas, tá? Da serotonina, canabinoide. E tem uma outra diferencinha bem bacana, que o dipirona também pode ser indicado para paciente com cólica menstrual. Porque ele tem um efeito antiespasmódico muito alto, principalmente em doses mais altas que o paracetamol, tá? Em diferença com o paracetamol. Tá? São essas pequenas diferenças do paracetamol para o dipirona, mas são bem parecidos, tá? E a classe, né? Porque o paracetamol é da classe paraminofenol e o dipirona já é outra classe, tá bom? Mas são dois medicamentos que são analgésicos não opioides, tá? Aí vamos para o ácido acético. O ácido acético tem como seu representante aqui a indometacina. Tem outros? Tem. Tem o cetorolac, que a gente vai falar, tem o diclofenaco, que também são derivados do ácido acético. Tá? Então, a indometacina, qual é o porém dela aqui diferente? Que ela é 20 vezes mais potente que a AS. Tá? Então, os mesmos efeitos, tá? Anti-inflamatório, analgésico, antipirético, tá? Mas ele é 20 vezes mais potente que o ácido acetil salicílico. Tá? Então, as reações adversas são as mesmas praticamente. Também pode ter efeito a nível de antiagregante plaquetário, mas não de tão forma específica que nem o AS, né? Mas esses três efeitos, ele é 20 vezes mais potente que o AS, tá? Indometacina. Eles são indicados para aquele paciente onde a gente precisa fazer um intercalamento com o corticoide, tá? Então, aquele paciente que tem uma patologia autoimune, onde precisa estar tomando corticoide de forma recorrente, né, de forma crônica, né, assim, a gente faz o intercalamento com anti-inflamatório não esteroidal. A endometacina pode ser utilizada assim, tá? Principalmente para artrite reumatoide, aquele paciente com esclerodermia, paciente com gota, onde tem uma dores intensa e precisa diminuir a inflamação desse paciente, esse medicamento tem que ser intercalado com corticoide, por causa que os corticoides geram mais efeitos colaterais do que os anti-inflamatórios não esteroidais. E com isso a gente faz esse intercalamento para a gente não levar esse paciente a ter algumas reações adversas muito mais graves por causa dos corticoides. A endometacina, o diclofenaco são medicamentos indicados para isso. Porque o cetorolac é um derivado do ácido acético. Só que ele é muito mais indicado para aquela dor de forma aguda e intensa, porque ele tem um nível próximo do opioide, tá? Então esse é aquele medicamento que a gente colocou lá como paciente com dor de moderada a grave, uma dor forte, a gente indica um medicamento anti-inflamatório não esteroidal, tá? Porque ele tem um efeito próximo do nível do opioide. E ainda é analgésico, né? Anti-inflamatório e antipirético, tá bom? Então, essa é a diferença desses dois medicamentos, do cetorolac para os opioides, a classe de opioide, tá? Reações adversas, as mesmas dos outros, tá? Porque eles são inibidores de COX, tá? É não seletivo, então ele atua nível da COX-1 e nível da COX-2, tá? Mas o efeito dele é próximo de um opioide, tá bom? Só que ele não leva, claro, não é um opioide, então ele não leva aquelas reações adversas de um opioide, né? A sedação, a amnésia, a depressão do sistema respiratório ele não leva, tá? Em relação aos AINES. Então essa é a pequena diferença dos AINES para o opioide. Beleza, esse é o cetorolac. O diclofenaco também é derivado do ácido acético. Qual a diferença do diclofenaco para os outros? Que ele é seletivo de COX-2, tá? Então, o cetorolac e a indometacina, eles são não seletivos.
Aqui nós já tem a presença de um seletivo para COX-2. Se ele é seletivo para COX-2, ele tem uma característica muito importante de ser um medicamento potente para um processo inflamatório. Por quê? Ah, eu não falei no começo. A COX-1 e a COX-2. Vocês vão ver lá, se vocês forem. A hora que vocês foram pegar o livro para ler, COX-1 é constitutiva, COX-2 é induzida, né? O que é isso, induzida? Ele precisa de um processo inflamatório para ele ser ativado, para ele induzir a produção de citocinas. A COX-1 não, a COX-1 está de forma constante sendo produzida porque ela atua em outros mecanismos. Só que a COX-2 precisa desse mecanismo. E quando você tem um medicamento que ele atua diretamente aonde a- acontece o estímulo de inflamação, ele é muito mais potente que os outros, tá? E os efeitos colaterais é menos ainda do que o que não é não seletivo, tá? Então, os efeitos colaterais é menos, tá? Ele é muito mais potente, tá? Então, a gente tem essas duas características. Só que eles são seletivos de COX-2 e COX-2, a nível do coração, ele atua na remodelação, atua no processo de agregação plaquetária também, tá? Então ele diminui a agregação plaquetária, a formação de trombo a nível do sistema sanguíneo do coração, tá? Então tem outros papéis. E quando você inibe a COX-2, aquele paciente que tem predisposição a ter eventos cardiovascular, né? Tem infarto ou ter algum tipo de acidente cerebrovascular, o diclofenaco não é indicado, tá bom? Então, por causa dessa característica de predisponer o paciente a ter eventos cardiovasculares, tá? Então, o seletivo de COX-2 você não indica para paciente que tem eventos cardiovasculares, tá? Teve AVC ou teve infarto, tá bom? E ele só atua a nível da COX-2, tá bom? Potente em relação ao cetrolac e a indometacina. Apesar do cetrolac ser um potente analgésico a nível de um opioide, tá bom? Tá, a gente vai para outra classe. A gente falou dos derivados do ácido acético. A gente vai para os derivados do ácido propiônico, que é outra classe de medicamento. Só que antes de entrar nessa classe, tem um medicamento que a gente utiliza muito, que são derivados do ácido acético também, que até não cita no livro, mas a nimesulida. A nimesulida também é derivado do ácido acético e ela tem a característica de ser seletivo de COX-2, tá? Então, ela é parecida com o diclofenaco, tá? A nimesulida. Ela atua diretamente nessa COX-2. E uma característica diferente do diclofenaco para a nimesulida, que a nimesulida em doses altas, ela pode estar causando uma hepatotoxicidade, tá? Então ele é hepatotóxico, tá bom? A nimesulida em doses altas, tá bom? Mas o efeito, né, a classificação dela era a mesma com o diclofenaco, tá bom? A nimesulida e o diclofenaco são bem parecidos, tá bom? E só que a nimesulida pode causar uma hepatotoxicidade. Beleza. Derivados do ácido propiônico. O principal medicamento aqui que a gente mais conhece, né, é o ibuprofeno. Eles são derivados do ácido propiônico. Qual a diferença desses três medicamentos que eu coloquei, tá? Que é o ibuprofeno, o naproxeno e o cetoprofeno. Eles são parecidos. O que muda aqui praticamente é só o tempo de meia-vida, que é aquele tempo entre uma dose e outra, né? O tempo que ele pode chegar em 50% do efeito, isso aqui, isso ali. Mas a quantidade de vezes que você vai tomar, porque o naproxeno e o ibuprofeno são os dois mais utilizados. Mesmo receptor, COX-1 e COX-2, uso terapêutico igual, tá? Reações adversas praticamente é as mesmas, administração também. Só que a diferença é só no tempo de meia-vida, tá? O ibuprofeno, o tempo de meia-vida dele é menor do que o naproxeno. O tempo de meia-vida do ibuprofeno é coisa de 4 horas, tá? E do naproxeno é 16 a 20 horas. Então, o que isso quer dizer? Você toma mais vezes o ibuprofeno num dia do que o naproxeno. O ibuprofeno você indica ele ali de 6 a 8 horas, né? De 6 em 6 horas ou de 8 em 8 horas. O naproxeno não. Se ele tem um tempo de meia-vida entre 16 a 20 horas, você pode indicar para o paciente tomar esse medicamento uma vez ao dia só.
Apesar da classe ser igual, do uso terapêutico, da administração, a sua potência também ser igual, só muda o tempo de meia-vida para esse medicamento, tá? Que são derivados do ácido propiônico, tá bom? Essa é a principal diferença desses dois medicamentos. E o ibuprofeno, a gente sabe que ele pode vir associado com outros medicamentos. Você pode ter medicamento que o ibuprofeno está associado com paracetamol, tá? Com duplo efeito analgésico, tá bom? Então, e atua a nível da mesma enzima, né? Que é a COX-1 e a COX-2. Só que só muda o tempo de meia-vida desses dois medicamentos. Somente isso, tá bom? Ibuprofeno e naproxeno é isso. Aí a gente já vai para outra classe, que também só muda o tempo de meia-vida. A gente falou do ácido propiônico de ser 4 horas, né? O ibuprofeno e 16 horas o naproxeno. Aqui nós temos esses três medicamentos que vai mudar o que de minha vida aqui? Poucas horas só que é mais de 20 horas o tempo de minha vida. Então, o meloxicam e o piroxicam é coisa de horinha só. E por isso você pede para administrar nesse paciente só uma vez ao dia só. E a seletividade, principalmente do meloxicam, é para COX-2, tá bom? Então você tem o meloxicam, o piroxicam, o tenoxicam para COX-1 e 2. Só que desses três medicamentos, só o meloxicam ele tem mais seletividade para COX-2, tá bom? Dos três, o meloxicam mais seletividade para COX-2. E o tempo de meia-vida é bem parecido, por isso indica para o paciente uma vez ao dia só, para administrar esse medicamento. E eles são medicamento caro, tá? Muito caro. Eu já comprei ele. E as indicações terapêuticas é a mesma. As reações adversas por inibir COX-1 e COX-2 praticamente vai ser a mesma, tá bom? Em relação aos outros. A diferença é só essa desses medicamentos dos anti-inflamatórios não esteroidais. Agora nós vamos para os seletivos de COX-2, que é a celecoxib, parecoxib e valdecoxib. Qual a diferença? Só a seletividade, tá? Esses são medicamentos muito caros também. A gente pode administrar 2 vezes ao dia, mas porque o tempo de meia-vida deles é um pouco menor, mas a principal característica é só a sua seletividade para COX-2. Se ele é mais seletivo para COX-2, o que você tem de vantagem? Menor risco de irritação gástrica. COX-1 atua a nível do sistema gástrico, né, diminuindo, aumentando a proteção, né? E quando você aplica um medicamento que é inibidor da COX-1, você predispõe a irritação causada por mecanismo externo, né? Até interno, no caso do ácido clorídrico, para irritar a mucosa gástrica. Quando você tem uns que atua só no COX-2, você deixa o COX-1 trabalhando de forma fisiológica, tá? Então você tem uma menor risco na contribuição para a formação de úlcera, tá? E também há eventos cardiovasculares. COX-2 está presente na reconstrução do sistema cardiovascular. Então, quando você aplica o inibidor de COX-2, você diminui isso e predispõe ou até predispõe a eventos cardiovasculares desse paciente. Então, você não indica ele para paciente que teve algum quadro cardiovascular anteriormente, um infarto ou até um AVC ou pacientes que têm outra patologia cardiovascular, por causa dessa seletividade para COX-2. O uso terapêutico dele, analgésico, anti-inflamatório também, tá? E praticamente dos anti-inflamatórios não esteroidais são essa classe. É uma classe onde a gente tem uma maior, onde tem vários medicamentos, que os mais indicados é aquele, como a gente falou, né? O paracetamol, o ibuprofeno, a nimesulida são medicamentos muito indicados, tá? E caso do AS, são dos medicamentos mais indicados para paciente com a predisposição a acidentes cardiovasculares, né? Ou até a formação de trombos, por causa do efeito antiagregante, tá? Então isso é muito importante nessa parte dos anti-inflamatórios não esteroidais. Entenderam, gente? Alguma dúvida? Certinho, amigo, tranquilo. Dúvidas? Dúvidas? A gente vai entrar nos corticoides. Por que eu queria trazer os AINES e os corticoides hoje? Porque eles atuam a nível do mesmo processo, que é da inflamação.
tá? Só uma diferença é que os AINES atuam na formação da prostaglandina H2, que atua ali na formação dos tromboxanos, das prostaglandinas, da inflamação, atua a nível do coração, estimulando a formação, a formação de colágeno, remodelando o coração, né, com o tempo. Os corticoides, ele tem um papel muito maior, porque a cascata da inflamação, ela aumenta. Então, você vai, eu acho que eu tenho a diferença aqui. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Aqui. A cascata da inflamação, ela não fica só nessa parte que a gente falou da ciclooxigenase, tá ativando a prostaglandina. Ela tem a formação de leucotrienos. Os leucotrienos têm um papel muito fundamental é tipo aquele cara que chama os caras para briga. Porque se você tem um processo inflamatório, você tem algum agente que está causando dano a essa célula. Então ele chama mais companheiros para brigar, para produzir mais citocinas, tá bom? Mais quimiocinas ainda mais. Tá? Então você tem a função do leucotrieno é chamar as células do sangue, as células da defesa, tá? Isso é muito importante. Por quê? Os inibidores de COX, né, que são os AINES, eles atuam aqui, eles não atuam na inibição de chamar as células para o processo inflamatório. E o corticoide, ele tem um papel de inibir a fosfolipase A2. Quando ele inibe a fosfolipase A2, ele inibe o ácido araquidônico. E ácido araquidônico ia virar prostaglandina por causa da COX. Ela é inibida. Só que aqui, quando ela é inibida, a fosfolipase A2 ela é inibida, não produz nem ácido araquidônico, não produz nem leucotrienos, não produz nem prostaglandina. E outra coisa, os corticosteroides, que são os medicamentos que a gente vai falar, né, a budesonida, esses medicamentos são derivados do cortisol, ele inibe as células também. Então, as células sanguíneas, diretamente as células sanguíneas. Não só o cara que chama elas, mas diretamente as células, tá? Não deixando as células da defesa, né, que são os leucócitos, chegar no local onde está acontecendo uma agressão, tá? Onde está sendo causado um trauma, tá bom? Então, tem dois papéis. Inibir os mediadores inflamatórios, tá? E inibir a reatividade celular, inibir as células para chegar ali no local, tá bom? Para não deixar elas trabalharem. Essa é a função. Por isso os corticoides, eles são muito mais indicados para aquelas dores, né? Para aquelas reação onde a gente apresenta um ataque celular de forma exagerada, tá? Então, onde a gente apresenta uma um sistema imunológico atuando de forma descontrolada, tá bom? Onde tem muita estimulação. Por isso, doenças autoimunes são muito mais indicados corticoide do que os anti-inflamatórios não esteroidais. Quando a gente vai ver aqui, ó, os corticoides, eles são derivados principalmente do colesterol, né? O colesterol é o principal derivado para a produção do cortisol. E o cortisol faz isso de forma fisiológica no nosso corpo. Inibe a fosfolipase A2, ela também inibe a reatividade celular. O cortisol já faz isso, tá? Agora, quando a gente administra um medicamento externo que tem a característica de aumentar a concentração de cortisol no nosso corpo, seria praticamente isso a função do corticosteroide. Por isso a gente fala, hidrocortisona, são derivados do cortisol, tá? Então você pode observar, ó o colesterol, a forma do colesterol, ó a fórmula química dos medicamentos que tem a característica, que são derivados do cortisol. São iguais praticamente, às vezes mudam uma coisinha ou outra na sua fórmula. Então são tudo derivados do cortisol, tá? São irmãos ali, tá? Só muda uma coisinha ou outra. Prednisolona, olha aqui, gente, é bem parecido mesmo. Com isso, com o excesso de cortisol, né, de corticoide a nível do corpo, a nível do organismo, a gente tem muito mais efeitos colaterais. E com isso, aqui, ó, essa imagem representa bem. O cortisol, ele tem um papel inibindo o sistema imune. Agora, quando você aumenta a quantidade de cortisol a nível do corpo, né, que seria os corticosteroides, que o cortisol é tipo
A gente falou lá da morfina, né? Seria um opioide de forma natural. E os outros medicamentos são sintéticos, né? São sintéticos. O cortisol é o natural. Os corticosteroides são sintéticos, tá? Então eles são muito mais potentes que o cortisol, mas faz o mesmo efeito. E com isso ele inibe o sistema imune, diminuindo, claro, a resposta fisiológica àquele trauma, tá bom? Então, esse é o papel muito importante. E agora a gente vai entender essa parte do eixo, tá? Porque a gente falou lá da tireoide também sobre o eixo hipotálamo, hipófise e tireoide. Aqui tem o eixo hipotálamo, hipófise suprarrenal, tá? Porque a nível da suprarrenal que produz o cortisol. Isso é muito importante porque você tem aquele paciente que toma de forma crônica o medicamento que é derivado do cortisol, né, que é o corticosteroide, você vai ter uma inibição dessas estruturas que produzem um estimulador para a secreção do cortisol e causando efeitos colaterais a longo prazo, tá bom? Então, os corticoides você deve utilizar de forma muito bem específica para aquela enfermidade ou para reposição, tá? Mas tem que saber dos efeitos colaterais. Ah, mas uma doença aguda, onde eu tenho uma dor muito aguda, muito forte, eu posso indicar? Sim, você pode indicar uma vez. Se você tomar de forma crônica, você vai começar a inibir esse processo e depois você vai apresentar uma insuficiência adrenal, tá? Então isso é muito importante. Aqui o hipotálamo, a gente falou lá da tireoide que produzia outro hormônio. A nível do hipotálamo, nós temos a secreção da CRH, que é a corticotrofina. A corticotrofina atua na adenohipófise, tá? Para secretar a CTH. A CTH é aquele hormônio adrenocorticotropina, né? Adrenocorticotropina, que estimula o cortisol, tá? E a secreção de cortisol, ela inibe essas duas estruturas, tá? Como a adeno, como o hipotálamo. Isso é um feedback negativo. E o feedback positivo seria as citocinas produzidas pelo sistema imune estimular a secreção desses hormônios, tá? Para produzir cortisol, para inibir o sistema imune. Porque está tendo muito ataque, então você precisa diminuir, tá? Você precisa regular. Esse é o papel muito importante do cortisol, é regular o sistema imune, tá bom? Então aquele paciente onde ele tem uma doença autoimune, principalmente as doenças autoimunes, a gente utiliza os medicamentos, os corticoides como base terapêutica, a gente tem uma hiperestimulação do sistema imune trabalhando de forma totalmente descoordenada. Tá? Então, a administração de medicamentos externos derivados do cortisol, a gente vai regular e inibir essas células, tá? Que atacam as células do corpo. Então, as doenças autoimunes a gente indica os corticoides, tá bom? Por causa que eles são muito mais eficazes que os anti-inflamatórios não esteroidais, que é os anti-inflamatórios não esteroidais atuam a nível de uma via só a nível da inflamação. O corticoide já atua diretamente no cara que produz as vias, né? Que seria as células da defesa, tá bom? Então, essa parte é isso. Cortisol tem outras funções? Tem. Tem regular o nível da glicose a nível do sangue, tá bom? Tem papel de controlar o humor da gente, né? A gente sabe, a gente acorda bem, feliz, tranquilo. Final da tarde a gente já tá um pouquinho cansado por causa da diminuição do cortisol, tá? Então o cortisol, ali a nível das 7 horas da manhã, ele começa a ser produzido. Ele tem um grande papel na regulação do humor, tá? Então, o paciente que tem excesso de cortisol, aquele paciente irritado, o paciente pode apresentar insônia, tá? Porque o cortisol também tem um papel na controlação, no controle do ciclo circadiano da pessoa. Ele tem ação imunomoduladora, tá? Como a gente já vai falar sobre isso, muito mais do que os outros papéis. Porque o excesso a gente leva a alteração no cortisol. E uma doença muito característica do paciente que tem esse aumento de corticoide a nível do corpo, do organismo, é a síndrome de Cushing. Não sei se vocês já ouviram falar, eu queria que vocês pesquisassem sobre ela, que é o paciente que toma excesso de corticoide, ele pode desenvolver a síndrome de Cushing.
tá? Ah, mas tem paciente que não toma corticoide e tem síndrome de Cushing? Tem, tá? Aquele paciente que tem tumor, principalmente a nível do hipotálamo ou da adenohipófise, tá? Que leva à hiperestimulação de cortisol, tá bom? Então vamos lá. Quais são os usos terapêuticos dos corticoides? Doença autoimune, tá? Doenças inflamatórias, tá? Você pode passar AIDS? Pode, mas a gente quer diminuir essa inflamação de forma brusca, inibir nas células, tá bom? Transplante de órgão, prevenir na rejeição. A gente sabe que, como ele é um imunomodulador, tá? Então ele atua diminuindo o ataque das células frente àquele órgão, tá? Então por isso, vai falar de transplante de órgãos, a gente precisa primeiramente falar um pouquinho sobre a imunomodulação, tá? Então o paciente tem que prevenir a rejeição, porque quando você administra um órgão de outra pessoa, é um corpo estranho no corpo daquela pessoa que vai ser transplantada, tá? Então você precisa diminuir a, a defesa desse paciente para colocar aquele órgão, para transplantar aquele órgão, para que as células da defesa não ataquem o órgão achando que é um corpo estranho mesmo, tá? Que não vai fazer bem para o corpo. Por isso ele é utilizado em transplante de órgão, para prevenção de rejeição. Tratamento de choque séptico, cara, tem muitas falhas nisso aqui, mas é por causa que os corticoides, principalmente, a gente vai falar dos mineral corticoide, que nós temos corticoide glicocorticoide e mineral corticoide. Os minerais corticoides, eles atuam a nível da retenção de sal e água, tá? E o paciente que tem choque séptico, ele tem uma distribuição de sangue, que choque é a distribuição anormal, tá? Levando a hipoperfusão sanguínea do corpo, né? E eles atuam muito nessa retenção de sal e água, aumentando o nível de sal e água, a gente aumenta o nível de fluido a nível do corpo, com isso aumenta a pressão e melhora assim a hemodinâmica. Mas é bem pouco específico, tá bom? Mas pode sim. E aqui tá os medicamentos que são derivados do cortisol, tá? Então, temos os glicocorticoides, também temos os mineral corticoides, que é a fludrocortisona, e os glicocorticoides são aqueles que a gente pode indicar para o tratamento de doenças autoimunes. Qual é a diferença de um para o outro? Eu coloquei as principais indicações, é do jeito que trouxe eu li uma tabelinha lá e peguei ela. Principais indicações, asma, prednisona, hidrocortisona, insuficiência adrenal, reações alérgicas agudas, tá. Mas praticamente os medicamentos, a diferença deles é só a duração, tá? Então eles são classificados em duração curta, média e a longo prazo. Somente isso, tá? Então tem medicamento ali que atua dentro de 4 horas, tem medicamento que atua menos de 1 hora, que é muito rápido, exemplo, a hidrocortisona, por ser ação curta, dentro de 1 hora e meia, ela já passou o efeito, tá? Tem medicamento que é mais de 24 horas atuando, exemplo aqui a betametasona, a dexametasona, você pode administrar uma vez ao dia, porque a sua duração dessa ação, ela é muito longa, tá bom? É só o tempo de duração mesmo que difere uma da outra, tá bom? As indicações praticamente seria a mesma e a gente tem aqueles medicamentos mais utilizados em certas enfermidades. A budesonida, muito utilizado na asma. A gente vai ver o protocolo da asma amanhã. Budesonida é o principal corticoide utilizado e indicado para o tratamento da asma, tá bom? Prednisona pode indicar? Pode, mas muitas vezes o medicamento que vem para asma já vem lá um LABA, que é o formoterol, mais a budesonida, ele não vem associado com a prednisona. A gente pode administrar de forma separada, mas já tem fabricante que associa os dois já diretamente, dificultando essa colocação de outros medicamentos. Muitas vezes de ação longa, fica um dia praticamente fazendo efeito. Os de medicação curta é rapidinho, 2 horas já passou o efeito totalmente, tá? E também temos os mineral corticoides, que é muito para o tratamento de pacientes que tem uma diminuição dessa retenção de líquido, tá bom? Então, você quer aumentar o nível de líquido corporal, esses medicamentos são mineral corticoide, então eles atuam tipo simulando a aldosterona, tá? Que a aldosterona tem um papel muito importante na retenção de cloreto de sódio. Se tem aumento de sódio a nível do corpo, você tem que ter
onde o sódio vai, a água vai atrás, né? Então você vai ter sódio e água voltando, reabsorvendo para o corpo. Com isso aumenta a pressão, melhora a hemodinâmica. Essa é a função dos mineral corticoide, tá bom? Efeito adverso, né? Eu já citei a síndrome de Cushing. Se você já produz corticoide a nível do corpo, cortisol é um corticoide, e você toma ele do exterior, né? Você toma em forma de medicamento, você vai ter um nível aumentado de corticoide no corpo. Então, qual é o efeito do corticoide? É regular a glicemia do paciente, ele tem um papel muito importante na imunomodulação contra infecções, tá? Então, quando você tem excesso de medicamento, você pode levar o paciente a ter uma redistribuição os corticoides atuam a nível dos lipídios, tá? Fazendo uma redistribuição de lipídios no corpo, tá? Então, o paciente começa a apresentar aquela face de lua cheia, tá? Isso é característico do paciente que tem síndrome de Cushing, tá? Que a gordura que vinha da parte abdominal, ela começa a ser redistribuída para o corpo. Então, ela começa a acumular em certas partes do corpo. Começa a acumular supraclavicular, a nível do rosto, a nível do pescoço, na região posterior do pescoço, formando certas características clínicas que a gente conhece, que era a síndrome de Cushing. Pode causar problema ósseo? Pode. Cardiovascular, aumenta o risco de eventos cardiovasculares. Redistribuição de lipídios. Lipídios em sangue pode ocasionar o quê? A formação de placas de ateroma, tá? Aumentando o risco de eventos cardiovasculares. Gastrointestinais, tá? A gastrite, as úlceras, imunológico. Paciente que toma corticoide de forma crônica, ele tem mais suscetibilidade à infecção. Por quê? Você diminui a resposta imunológica, né? Você diminui a reatividade celular, né? Então, você diminui as células da defesa no corpo. Com isso, você tem mais o quê? Infecções oportunistas, tá? Então, vocês vão observar o paciente que tem que asma, asma é uma doença crônica. E o paciente que tem asma, ele faz a inalação de corticoide de forma crônica também, tá? Então sempre tem no seu tratamento lá corticoide. O paciente sempre pode apresentar aquela, como que é o nome? Nossa, agora me fugiu o nome da infecção. Nossa senhora, me fugiu, gente. Me fugiu o nome da infecção que causa no paciente umas bolinhas brancas na região da língua, do esôfago, da traqueia. Me fugiu o nome dela. Psiquiátricos, tá? Excesso de cortisol a nível do corpo. A gente tem alteração do ciclo circadiano dessa pessoa, tá? Como o cortisol é um modulador de humor, se a gente tem excesso de cortisol, o paciente pode apresentar irritável, tá? Muitas vezes ele pode apresentar depressão e até psicoses, tá bom? Endócrino, né? A supressão do eixo hipófise adrenal. A gente viu, a gente viu que o cortisol, ele tem um papel em inibir no hipófise e o hipotálamo. Se a gente tem excesso de cortisol, essas estruturas não vai produzir esses hormônios, tá? Então, isso é um problema chamado insuficiência adrenal terciária ou secundária, tá bom? Porque se fosse primária, é a nível da suprarrenal, e a suprarrenal ainda produz por causa do excesso. Só que não está tendo estimulação, então o paciente pode apresentar insuficiência adrenal terciária, tá? Que é essa supressão do eixo hipotálamo e hipófise adrenal. Beleza, o paciente toma corticoide. Ele vai ficar tomando corticoide de forma crônica? Depende. Se for um paciente com insuficiência por causa de retirada da adrenal ou de outras coisas a mais, a gente tem que suplementar cortisol. Aí a gente utiliza os corticosteroides. Vai causar problema? Não, porque a gente vai suplementar de forma adequada. Agora, quando a gente já produz cortisol e a gente quer administrar ainda mais corticoide, cortisol a nível do corpo, a gente vai suprimir outras áreas, tá bom? E vai apresentar os efeitos adversos apresentados. Só que com o tempo, a gente apresenta a insuficiência
adrenal terciária, que é essa supressão dessas áreas, né, do hipotálamo e da hipófise, tá? A gente tira de uma vez o medicamento, vai dar problema, porque a gente não vai ter uma estimulação da produção de cortisol, tá bom? Então, todo paciente que a gente tem uma terapia com corticoide, a gente tem que retirar esse medicamento de forma gradual, tá? Então, você vai ver lá na asma, paciente com asma moderada a grave, corticoide em dose alta. Só que quando ele começa a melhorar a sua sintomatologia, a gente vai retirar de forma gradual esse medicamento, porque ele pode levar a uma insuficiência adrenal terciária nesse paciente, levando à não produção desses hormônios, tá? Para estimulação do cortisol endógeno de forma fisiológica. Um excesso de defesa, né? Então, nós temos uma alteração do sistema imunológico, tá? De forma muito elevada. E os AINES a gente vai utilizar muito mais para aquelas inflamações menos graves, tá? Então, uma tendinite, onde tem uma inflamação menor em relação a um paciente que tem artrite. A artrite, a gente tem ali as células da defesa atacando as próprias células do nosso corpo, tá bom? Das articulações, seria nesse caso. Tá? Então, a gente tem que suprimir as células. E quem suprime as células? Os hormônios corticoide, tá? São os corticoesteroides. Aí assim a gente indica prednisona, metilprednisona, tá bom? Mas a gente com o tempo tem que fazer um intercalamento com os AINES, tá bom? Porque os AINES têm menos efeitos colaterais que os corticoides, porque excesso de corticoide a gente pode desenvolver no paciente, né? A gente pode desenvolver nesse paciente a síndrome de Cushing medicamentoso, tá? Causando efeitos adversos muito graves, levando o paciente a ter diabetes com o tempo, hipertensão arterial, tá? E até insuficiência adrenal terciária, tá bom? Essa parte é isso que eu queria trazer para vocês, dos AINES e dos corticoides, tá? Então a diferença para aqui a gente indica AINES para inflamações mais leves e os corticoides para aquelas inflamações onde a gente tem um excesso de resposta celular, tá bom? Como as patologias autoimunes, tá bom?